Estamos de volta para compartilhar mais uma reflexão na Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E já de antemão, quero agradecer a todos que estão cada dia acrescentando aí, os que estão nos seguindo, curtindo e comentando. E sugerir que acompanhem esta mensagem e outras na sua íntegra pelo YouTube, no @Tribuna do Conhecimento. A nossa reflexão hoje tem a ver com a vida do rei Jeorão, né? Jeorão foi rei de Judá. Nós sabemos que, já falamos em ocasião anterior, que o reino de Israel, depois que Salomão morreu, seu filho Roboão, devido à sua insensatez, acabou dividindo o reino. Das 12 tribos, 10 se rebelaram e seguiram Jeroboão e formaram o reino do norte. Um reino que todos os reis foram rebeldes contra a lei de Deus. Foram idólatras, adotaram costumes de uma vida religiosa pagã. E Judá, que ficou com ali a tribo de Judá, o reino do sul, e Benjamim, né, a tribo de Benjamim, continuou existindo. O reino do norte continuou na sua idolatria e pecado, até que em 722 foi invadido pela Síria e o reino foi destruído e toda aquela elite foi levada para o cativeiro. Judá continuou fiel a Deus e ainda existiu por cerca de quase 300 anos, até que em 587 foi também invadido pela Babilônia e todos levados para o cativeiro. E durante o tempo em que Judá permaneceu, porque houve reis que eram tementes a Deus. E aqui eu quero, no contexto, falar de dois que foram tementes e procurou conduzir o povo para amar e servir o Senhor, que foram Asa e Josafá, né? Eles então fizeram uma espécie assim de reformas, né? Levando o povo para a busca do Senhor, combatendo o paganismo. Só que quando Josafá morre, o seu filho Jeorão assume o reino, o trono. E quando Josafá está na iminência de morrer, ele tinha mais 6 filhos, além do primogênito que assumiria o trono. E a esses ele deu riquezas para eles, ouro, prata, e a cada um uma cidade importante em Judá para eles governarem, uma espécie de serem prefeito da cidade. Mas a Jeorão, que era o filho primogênito pela tradição, ele então assumiu o trono. E aqui nós temos algumas lições que podemos tirar para a nossa vida, no aspecto familiar, no aspecto da obra de Deus, no reino de Deus, na sociedade, e também para aqueles que governam. Muito bem. E diz aqui, começando no versículo 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Olha o que acontece quando a pessoa é má. Há um ditado que diz o seguinte: se você quer conhecer uma pessoa, entrega a ela uma posição de poder. E alguém diz, não adianta votar nas pessoas porque chega lá o poder corrompe. É mentira isso, não é verdade. O poder não corrompe, pelo contrário, o poder leva a pessoa a manifestar aquilo que ela é ocultamente, hipocritamente, mas quando chega ao poder, toda aquela falta de caráter, de virtude, toda a sua maldade, seu desvio moral, então se aflora e manifesta. Essa, então, é a função do poder. Ali você vai conhecer quem é honesto, continua honesto. Quem é corrupto, vai-se, então, manifestar a sua corrupção. E, então, aqui Jeorão faz isso, né? Ele, após assumir o trono e se fortalecer no poder, vou tornar a ler aqui o texto, né? Então, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Muita maldade, crueldade.
Como que o ser humano é capaz disso? Mas ainda hoje existem pessoas que são tão más quanto foi Jeroboão, ou melhor, Jeorão, né? Muito bem, mas esse não foi só o pecado. Ele cometeu aqui um pecado de massacre, de assassinato. Mas no versículo 11 nós encontramos o relato. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, lugares de adoração pagã. Seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito. Aqui, agora, Elias, que já era um profeta conhecido no Reino do Norte, combatia ali o pecado da idolatria. Agora, ele não vem ajudar no sul, ele manda uma carta para Jeorão. E na carta diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, você não andou nos caminhos de seu pai, Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, que era o seu avô, e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Acabe foi o rei mais perverso, idólatra e mau, junto com a sua esposa Jezabel, lá no Reino do Norte, em Israel. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Ele jogou na sua face o seu pecado, o seu crime. Por isso o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. E encerra a mensagem. Aqui está a sentença do julgamento, do castigo de Deus. E é interessante que começa não falando para ele, mas para o povo. Vou castigar esse povo. Por quê? Porque aqui, este rei, e em todo lugar onde houve esse tipo de rei maus e governantes perversos, havia a conivência de parte do povo. E aqui era a maioria do povo estava com ele. Aquele povo que antes fingia que servia a Deus, agora, sob o domínio desse rei mau e perverso, toda a sua maldade se aflora e apoia ele. Isso, então, é uma lição para nós. Mas quando o povo não concorda com as atitudes perversas e más de um governo, então que o poder emana do povo, esse povo reage contra esse governo e o destitui do poder de maneira legal, legítima, então o castigo cai sobre o governante mau, mas o povo é isento. Mas aqui não, ambos, o povo e o rei, estavam do lado do mal, do pecado contra Deus. Por isso o julgamento veio sobre eles, né? Ambos. E aqui diz o seguinte, logo depois: o Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá, isso é Jerusalém também, né? O invadiram, levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais novo deles. Aí já começou então o castigo, o cumprimento da profecia do profeta Elias. E continua: depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos seus intestinos. A doença ia aumentando dia após dia e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença. E ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Era o costume ali na celebração funerária.
Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém e se foi, sem deixar saudades. Que coisa mais incrível. Que lição vamos tirar aqui? Primeiro, que a maldade nunca ficará impune. A palavra de Deus diz que aquilo que o ser humano semear, isso também ceifará, né? E é nesta vida. E outra que nós temos aqui, uma pergunta: por que é que Deus permite que um homem desse continue ainda reinando 8 anos? Por que não eliminou ele logo quando ele assassinou seus irmãos? Deus permite muitas vezes que o governante mau, perverso, manifeste e continue governando e manifestando a sua maldade, a sua perseguição, para mostrar ao povo que geralmente o povo está assim apático e conformado com tudo. Então ele permite que isso aconteça e continue acontecendo para despertar o povo para reagir e haver mudança, arrependimento. E outra lição que nós temos aqui é que quando uma pessoa age de maneira correta, todos os reis que morreram foram fiéis a Deus, foram sepultados com honra na cidade de Davi, no sepulcro dos reis. Mas quando aqui nós vemos ele foi sepultado sem honra e não deixou saudade. Isso aplica para toda a nossa vida. Toda pessoa, quando nós vivemos uma vida reta, justa, na nossa conduta, em família, na obra de Deus, na sociedade, e o governo também, então, mesmo depois que o governo termina o seu mandato ali, ele continua sendo honrado, louvado e então aclamado pelo povo. E depois que morre, ele deixa saudades. Como uma pessoa, o pai de família, o líder em qualquer instituição, deixa saudades. Mas o que é mal, perverso, se vai e não deixa saudade. E geralmente costuma dizer, foi tarde. Portanto, que lição podemos tirar para nós aqui? Que devemos viver uma vida de acordo com os propósitos de Deus, a palavra de Deus, uma vida moralmente, eticamente correta, porque assim nós nos livraremos das consequências. E a última questão aqui é por que Deus mandou essa doença? Não foi uma questão só de vingança, de castigo, mas para dar oportunidade ao rei Jeorão a se arrepender dos seus pecados. Há uma questão interessante. Eu ouvia falar isso quando era mais novo com um grande mestre, o doutor Antônio Gilberto, numa palestra, ele diz, a gente até ali para os 50 anos, 60, a gente só pensa no futuro. E depois que chegamos aí na terceira idade, nós já estamos agora aqui eu acrescento, numa contagem regressiva, e ele dizia, a nossa tendência é sempre ficar lembrando o passado, relembrando. E isso faz parte do plano de Deus para que a gente possa analisar a nossa vida e pôr em ordem, corrigir aquilo que fizemos de errado. Se alguma coisa nós ofendemos as pessoas, a gente possa corrigir. Às vezes nós no nosso dia a dia fazemos coisas, temos atitudes e palavras que ofendem as pessoas e não consertamos. E Deus então permite que no final da vida nós caiamos doentes, para que naqueles momentos possamos refletir sobre as coisas erradas que fizemos e procuremos então consertar com aquelas pessoas com quem nós ofendemos. Se elas já morreram, com a família delas, porque aquela ofensa continua na memória da família. E isso, então, é importante para que nós possamos morrer, como diz lá no Salmo, me falhou a memória da referência, diz, quão preciosas são aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A pessoa que vive uma vida na presença de Deus e não deixa nada para trás, ele está sempre corrigindo, pedindo perdão, como disse Jesus. Se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai e conserta.
Se nós vivemos essa vida, como diz Paulo, no seu discurso, falando diante ali do rei Agripa, eu vivo com a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Nós vivemos uma vida tranquila e temos uma morte feliz, uma morte agradável, uma morte como a de Georão e de muitos que sofrem horrivelmente dores nos últimos momentos da vida. Isso não é uma morte agradável ao Senhor, porque Deus está levando as pessoas para consertar. Paulo disse lá, falando sobre a participação da ceia, né, do Senhor. Você que é católico, a Eucaristia. Ele diz o seguinte: eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes e alguns que já morreram, adoeceram e morreram. Porque vocês participaram da ceia do Senhor de maneira indigna e comeram para si condenação. E Deus então julga para que vocês não morram e sejam condenados como os ímpios, arrependam na última hora. Isso é o que aconteceu com Georão. E acontece ainda hoje. Quão preciosas são aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Todas as pessoas que andam felizes com Deus, salvo as exceções, morrem uma morte feliz. Agora, não podemos dizer que toda pessoa que morre tem no último momento da vida sofrimento, é porque estava em pecado, tinha que consertar alguma coisa. Às vezes Deus, como fez com Jó, usa aqueles servos fiéis para dar exemplo para os outros, que aquele seu servo, aquela sua serva era tão fiel, que mesmo na dor, nos últimos momentos da vida, sem merecer, sofreu, mas não negou a sua fé. Mas isso são exceções. O certo, no geral, o sofrimento vem como uma forma de nós consertarmos coisas erradas que fizemos e ficaram pendentes. Que Deus nos livre. Vamos viver uma vida de consciência limpa, andando com o Senhor, e assim possamos, quando partirmos desta vida, alguém não venha dizer foi tarde, mas possam sentir saudade da nossa vida, do nosso exemplo, da nossa conduta, em tudo que nós fizemos, em todas as nossas atividades, seja como líder, pai de família, seja como líder de qualquer instituição, na obra de Deus, no governo secular. Que Deus nos abençoe.